Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Reis, eu sou odontóloga, atualmente aposentada e uma apaixonadíssima pelos óleos essenciais. Eu fui professora universitária durante muitos anos e hoje eu estou aqui para ministrar um assunto que eu gosto demais, óleos essenciais, e juntar com a minha antiga profissão, a odontologia. Aqui eu vou apresentar para vocês a minha família, a minha filha, Ana Luísa, meu genro, Rômulo, e aqui meu netinho canino, o Bento, esse que está segurando o brinquedinho, e aqui a Joana. Eu gostaria só de fazer um destaque aqui para o Rômulo, 29 anos, que nós vamos falar um pouquinho dentro de um assunto muito pertinente que aconteceu com ele aos 29 anos, que está aqui nesta aula e que eu vou dividir aqui com vocês. Bom, então, o que seria a saúde bucal dentro da OMS? É justamente a pessoa estar livre de dores, desconfortos, alterações na boca, na face. A boca é um local que tem muitas chances de ter câncer, câncer oral, câncer aqui na garganta, também ulcerações, em decorrência do quê? Em decorrência de machucados de uma prótese, de um aparelho ortodôntico, ou até mesmo de vocês, de nós, quando colocamos um objeto na boca, uma caneta, um lápis, e isso aí, muitas vezes, faz com que influencie no comportamento da pessoa. Ela deixa de sorrir, ela deixa de falar, ela deixa de se envolver socialmente, atingindo o quê? Um padrão de ansiedade e talvez de depressão. Então, é muito importante que a gente observe o nosso paciente ou o cliente que a gente esteja atendendo dos óleos essenciais como único, e não como um todo. Ah, não, quebrou o dente, vamos restaurar esse dente. Ah, está com dor, vamos fazer um tratamento endodôntico. Não é assim, porque muitas vezes nós temos muitos pacientes que têm depressão, transtorno de ansiedade, que foi ocasionado por quê? Por um dente, por uma falta de dente, por um dente quebrado. E isso aí trouxe um transtorno para essa pessoa. Então, é muito interessante a gente pensar o que significa uma boca saudável. Uma boca saudável é ter exatamente uma boa aparência nos dentes, na gengiva. A gente não pode pensar só em dente. Nós temos dente, nós temos bochecha, nós temos gengiva, nós temos língua. Então, tudo isso faz parte da nossa saúde bucal. E é importante um sorriso bonito, um hálito puro. E também é muito importante uma boa mastigação. Que acontece se a pessoa não tem uma boa mastigação? Vai ter aqueles problemas estomacais, problemas digestivos, por falta de quê? Dos dentes. Então, observem que é uma situação integrativa. Não pode só pensar, no dente, pronto. Não. É uma saúde, até nos reajustes das próteses, é muito importante para que se tenha essa mastigação, essa articulação, porque isso vai dar condições o quê? Da pessoa falar melhor. Também a gente observa aqui essa pesquisa da Associação Cardíaca dos Estados Unidos, que mostra que uma má higiene bucal, ela é responsável por problemas cardiovasculares, endocardite, entupimento de artérias, infartos, até de um AVC. Olha só que interessante aqui, segundo o Instituto do Coração, 45% das doenças cardíacas têm início na cavidade bucal. Então, como é importante a gente pensar que a nossa saúde, ela começa pela boca. Então, nós temos muitas bactérias, muitos micro-organismos presentes numa infecção bucal. E aí isso pode ocasionar outros problemas conhecidos por nós, como sinusite, pneumonia, artrite, artrose e até problemas cerebrais. Eu vou contar uma experiência, logo na época que eu entrei na faculdade, tem 2 casos muito interessantes que são relacionados a dentes. Observe só, uma pessoa que começou a ter, na época, transtornos neurológicos, em que buscou vários neurologistas e nada, mudança de medicamento e nada. Qual era o problema?
um dente, um foco dentário. Na época, foi extraído esse dente e a pessoa melhorou. Então, vocês vejam como o nosso corpo ele é todo interligado. E um segundo caso também foi de uma pessoa que começou a perder a mobilidade das pernas. Ela começou a perder, também foi para todos os médicos, e era o quê? Um caso de dente. Foi realizado o tratamento endodôntico, tratamento de canal, para quem não conhece, e essa pessoa voltou a andar. E eu vou contar um caso que aconteceu comigo no meu consultório. Uma pessoa que estava começando a vista ficar embaçada e foi no oculista, mexeu nos óculos e nada. Era um retratamento de canal. Ao fazer o retratamento, a pessoa melhorou a sua vista. Então, quando a gente olha de uma forma integrativa, a gente vê que a gente pode ter excelentes respostas. Então, o que será que causa problemas na boca? Então, veja só, mau hálito, dor de dente, gosto ruim na boca, sangramento, que nós vamos ver aqui, feridas, dores quando a gente mastiga, dor na face, gengiva. Às vezes as pessoas se limitam muito a olhar apenas o dente, mas nós temos algo que suporta os dentes, que é o osso alveolar e, por cima dele, a gengiva. E é isso que a gente vai ver também aqui dentro dessa nossa aula, desse nosso bate-papo. Então, como é que a gente pode ter uma saúde adequada? Então, tem algumas coisas que a gente pode adotar, tanto para a gente, porque nada melhor do que adotar para nós, e aí sim a gente vai indicar isso para o nosso paciente e também para o nosso cliente dos óleos essenciais. Quem não vai dizer que o nosso paciente depois não vai ser o nosso cliente? Ele vai se apaixonar tanto através da prática, através do que ele está observando, que ele não vai ser um usuário depois, um cliente nosso dos óleos essenciais. Então, coisas que têm que ser usadas. Raspador de língua, que nós vamos falar mais adiante. Escovar os dentes após as refeições. Cris, eu escovo os dentes ao acordar. Observe o primeiro item aqui que eu falei para vocês, raspador de língua. Já vamos falar mais adiante sobre ele. Usar fio dental todos os dias. Uma coisa que as pessoas esquecem, nós não temos só a gengiva, nós temos as papilas gengivais entre os dentes, e que elas abrigam restos alimentares e bactérias. Ter uma alimentação saudável, consultar sempre o dentista e também agora nós temos isso dentro de muitos consultórios odontológicos, a prevenção com óleos essenciais. Olha que coisa interessante. E aí, nós, odontólogos, começa aonde? Tudo começa na sala de espera. Eu me lembro, na minha época, quando eu tinha consultório, eu nunca deixei a minha sala de espera cheia de gente. Eu tenho horror a isso. Eu tinha horror quando eu esperava em sala de espera. Por quê? Porque a sala de espera é onde tudo acontece. A pessoa vai... Eu odeio dentista. Ai, esse barulho me mata. A pessoa vai falando isso para você, você já vai entrar tenso lá dentro. E essa sua tensão vai dificultar o seu tratamento. Então, olha que coisa maravilhosa, aqui você já começar na sala de espera. Coloca um difusor, nós temos aqui, olha, eu estou aqui dando aula para vocês, aqui com esse bate-papo, e o meu difusorzinho portátil, que você pode ter ele lá no seu consultório, ou ter um difusor maior, para que a pessoa entre, sente, e você usa um capim-limão, vocês têm aqui várias sugestões, um tangerina, você também pode, se você trabalha muito com cirurgias, então tem, né, micro-organismos ali, pode ter no ar, um on guard, que é uma delícia você deixar na sua sala de espera, um lemon, wild orange. Então, são óleos que vão acalmar, vão mexer com o sistema imunológico, e o paciente já vai entrar na tua sala de espera já mais calmo. Então, já começa, olha, na recepção. Quando a gente pensa nas crianças, é um desafio diário. E muita gente pede para a gente, eu estou com meu bebezinho e os dentinhos estão começando a estourar. Pensa,
Quando um dente começa a nascer, o que que acontece? É um estágio de inflamação, vai rasgar esse dentinho ali, olha, vai ultrapassar uma barreira óssea, vai ultrapassar a barreira gengival e o bebezinho chora. Olha aqui a sugestão que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar um camomila romana com um óleozinho de coco, passar na gengivazinha do dente da criança, lavanda, pode passar, além do corpinho, que a gente já sabe, que a gente passa para acalmar a criança, a gente faz uma diluiçãozinha e ensina a mamãe ou nós, quando somos dentistas, que leva-se o bebezinho lá para o nosso consultório, passar de uma forma tópica. Também é muito interessante a gente instruir essa mamãe a utilizar o difusor maravilhoso, com Wild Orange, com camomila romana, com lavanda, deixa a criancinha menos ansiosa, mais calminha, e isso aí vai facilitar esse rompimento dos dentinhos da criança. Então, isso é muito importante. Outras situações que compromete são os hábitos parafuncionais. Olha só aqui, a gente tem o quê? Bruxismo, roer unhas, mascar chiclete, morder a boca, morder a língua, morder tampa de caneta. Olha só que coisa interessante. Quando a gente pensa nisso, a gente não quando a gente observa isso, fala, puxa vida, eu conheço, ou eu mesmo tenho esse hábito. Isso pode modificar a nossa mordida. Isso aí faz uma força. Quando você está mordendo, o que que tem por trás disso? Por exemplo, uma pessoa com bruxismo, quando eu olho, talvez seja um mal de dentista, mas vocês também poderão observar isso. Você está conversando, a pessoa está aqui, ó, rangindo. Elas estão tendo uma força. Olha só, uma força de uma mordida é de 30 quilos por polegada quadrada. Quando a pessoa está em função do bruxismo, multiplica isso por 6. Olha só que coisa terrível. Então, quando a pessoa está roendo unha, está em função o tempo todo. Pergunto eu a vocês, colocar vocês apenas num único pé, vocês ficam só posicionados no único pé, o outro está no ar. No início você não sente nada, mas aquele corpo todo está sendo distribuído num único pé, uma força maior. Como é que vocês vão estar daqui a algumas horas? Então, imagina esse hábito parafuncional. Aí eu pergunto a vocês, a gente tem que pergunta a vocês, vocês olham isso por trás? O que está por trás daquele bruxismo? É uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que respira bem? Está vendo como a gente não pode ser aquela pessoa limitada? Bruxismo, vamos passar manjerona. Não. A gente tem que ver o que está por trás disso. E aí é um termo que eu uso muito, chamado anamnese. O papo com o nosso paciente, o papo com o nosso cliente faz toda a diferença. Mascar chiclete é uma coisa boa, maravilhosa, mas por quanto tempo essa pessoa mastiga? Como é que é essa pessoa no seu dia a dia? E aqui eu sugiro alguns óleos. É como eu estou falando, nesse nosso bate-papo, são alguns óleos que eu estou sugerindo, mas que existem outros. Nós temos uma gama enorme de óleos. Sugestão aqui para vocês. Olha só, peppermint, manjerona, pestense, gerânio, camomila romana. Manjerona, eu já tive excelentes resultados. Para o bruxismo, por exemplo, começa a fazer a massagem do queixo em direção às orelhas. É aqui nessa articulação que você vai fazer a massagem. Você começa falando sempre aquilo que a gente bem sabe, uma massagem de forma consciente. Massageando, pega esses 2 dedos e faz essa massagem. Massagem, deixa a língua solta e fazendo a massagem de forma consciente. Respirando junto. Faz isso e vocês vão ter uma resposta como eu tive. Perguntei para a cliente, e aí, me conta, como é que você está com o seu ranger dos dentes? Ela, o que é isso? E começou a rir. Passou, passou, mas tem que usar. Esse é o ponto. Se não usar, não vai ter os benefícios. E a pessoa começa a se apaixonar. O roer unhas, o que está por trás? Vocês sabem que o emocional está por tudo atrás do nosso corpo, das manifestações do nosso corpo.
E aí eu sugiro isso. Tem a forma de inalação, a forma tópica, a forma ingesta. Cada caso é um caso. Outra coisa também que dentro da odontologia causa muita dor é a disfunção da articulação temporomandibular. E o trismo é como está aqui na foto, como vocês estão vendo, não abre o suficiente a boca. E a pessoa tem uma dor monstruosa. Agora, o que que ocasionou isso? Vários são os fatores, tanto emocionais, como uma doença, por exemplo, que ela teve, como ela foi fazer uma extração e ela ficou sem abrir a boca. E aí ficou com esse trismo, e a pessoa não abre, vai tentar abrir e a pessoa não consegue. E hoje nós temos aqui os maravilhosos olhos. Temos o past tense, que ele vai justamente reduzir essa tensão, e aí vai pegar, vocês vão instruir o paciente a passar na articulação aqui, olha, na cabeça do côndilo. Vocês também poderão utilizar o petigram com o manjericão para relaxar essa tensão. Maravilhoso! Vocês bem sabem que os óleos essenciais, eles têm funções múltiplas. Então, vão relaxar a pessoa, consequentemente, a musculatura, e o paciente, com o tempo, vai abrir. Isso que também vocês precisam dizer. O uso vai fazer com que aquela situação melhore. Agora, eu falo sempre para vocês e falo isso para as pessoas que eu atendo, como estou falando aqui nesse nosso bate-papo. Quando a pessoa vai para um psiquiatra, com um neurologista, muitas vezes ele prescreve uma medicação. Ele prescreve a medicação e aquela medicação muitas vezes não dá certo. O que que ele faz? Ele troca aquela medicação. Muitas vezes um óleo essencial, ele, o que dá certo para mim, não dá para você. Na época da situação difícil que eu vou falar daqui a pouco, foi me passado o óleo de lavanda, só para contar isso para vocês. E na época o óleo de lavanda não fez efeito para mim, mas eu gostei do que era o princípio dos óleos essenciais. Ele, no caso, foi falado para mim para eu dormir. Não consegui. Pesquisei a fundo. 83% das pessoas dormem, porque elas melhoram a ansiedade, consequentemente dormem. 17% das pessoas não dormem. Então, eu estou dentro desse padrão. E tudo bem. Então, vejam a importância de vocês saberem que um óleo essencial pode ser que não dê certo para essa pessoa e você vai trocar o óleo essencial e explicar isso para a pessoa. Aqui são sugestões de óleos essenciais com comprovação de pessoas que já utilizaram. Outro maravilhoso para isso é o nosso Deep Blue Rub com um copaíba, que é um potente anti-inflamatório, e um beril branco, que vocês também sabem que é um excelente anti-inflamatório. Mistura os dois, passam na cabeça do côndilo, fiquem massageando. Também aqui nesta musculatura e clavícula, é maravilhoso, é onde as tensões são todas guardadas. Clavícula e no esternocleidomastoideu. Dor de dente, já pensou? Eu já tive isso. Pessoa me ligar 11 horas da noite, estou morrendo de dor de dente. Se é uma usuária de óleos essenciais, hoje em dia, a gente não precisa mais ir para o consultório atender esse paciente. Você tem que óleo essencial aí? Você tem o canela? Você tem o peppermint? Uma bolinha de algodão, uma gotinha de cada, coloca naquele dente que está doendo. Vai amenizar para você poder atender esse paciente no dia seguinte. Ele vai melhorar a dor e você não precisa sair de noite. Não tenho esses, Cris. Tem o copaíba? Tem o camomila romana? Qual o óleo essencial que você tem aí? E aí você pode instruir seu paciente colocando uma bolinha de algodão e colocar no dente que está doendo. É uma coisa muito comum. Hoje a gente está vendo dentro da odontologia que as dores de dente estão amenizando mais. Então, essa é uma super dica para quando a pessoa disser para você, puxa, olha, estou com uma dor de dente aqui, procure seu dentista, mas tem esse óleo? E essa bolinha dá um super efeito. Aqui entra a situação que eu ia mencionar para vocês. A afta é uma coisa que aparentemente é comum em muitas pessoas. Dizem, eu estou com um problema estomacal e me surgiu uma afta. Aí vou contar uma história aqui para vocês. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá o meu genro lindo lá
no início da foto. Meu genro e minha filha casaram em fevereiro de 2020. Na época, quando eles casaram, meu genro estava com uma afta. E aí, só que a gente estava naquela agonia do casamento, tal, casou em fevereiro, março estoura a pandemia, final de março a minha filha, não, antes um pouquinho de estourar a pandemia ali, dos dias que estourou, minha filha falou, mãe, o Rômulo, ele não melhorou a afta dele. E aí falei com um dentista aqui em Aracaju, no final de março, descobrimos que o meu genro estava com câncer na língua, que é essa gravura aqui abaixo. Observem só, uma afta, afta, afta. E esse câncer dele foi um câncer raro, 29 anos. Esse tipo de câncer, após os exames patológicos, é um câncer que dá em fumantes, pessoas que tomam drogas, nada disso era do meu genro. E pior, ao fazer a cirurgia, ele estava com metástase em 3 gânglios linfáticos. Então, a dica para vocês e para as pessoas que vocês atendem. A afta só pode durar, no máximo, 7 dias. Passou disso, corram. Ou pede para a pessoa correr. Graças a Deus, hoje, passado-se, agora vai fazer 3 anos, ele operou em maio de 2020, então em maio agora vai fazer 3 anos. Tudo bem, ele está bem. Tirou o câncer, a lateral da língua foi aqui, a lateral do outro lado da língua passou a ser ponta e a ponta veio para cá. Mas ele fala super bem, ele está ótimo, claro, fazendo as revisões, porque a gente sabe disso, né, que tem que fazer revisões, mas foi um tratamento de quimio e rádio devastador, até porque estávamos na pandemia. Mas esse é o destaque que eu queria dizer para vocês, porque a partir desse câncer, a gente não podia estar junto, porque nós tínhamos a época do coronavírus, e aí por isso que foi me passado o lavanda, para eu dormir, porque eu não conseguia dormir, não conseguia ficar com eles. Olha, foi terrível, mas hoje está tudo bem. E é um alerta, eu estou trazendo esse caso aqui para vocês porque é um alerta. E aí a gente vê que nós temos óleos como o mirra, que é maravilhoso. Existem vários trabalhos científicos mostrando sobre ele. Melaleuca, o pimenta negra, onguarde. Então, fazer uma misturinha. Não tenho todos, Cris. Vejo desses, quais vocês têm. Coloca as gotinhas, mistura com óleo de coco e coloca o cotonete na língua. Antigamente se tinha aquele Oscilon A em hora base. Usei demais, mas não te esqueçam, é corticoide. É corticoide, então, numa situação dessa, é melhor a gente usar um óleo essencial. Então, os óleos essenciais entraram brilhantemente, esses compostos químicos entraram brilhantemente. Então, isso é uma coisa que a gente deve ter na mente da gente. Isso vai melhorar. Se em 7 dias não melhorar, corre, que pode ser algo pior. E aí, a gente tem aqui outras situações, como candidíase bucal, nós temos o herpes, eu sou uma pessoa portadora de herpes. Como assim, Cris? Bom, nós temos essas situações que ocorrem na boca da gente, porque às vezes você tem ou problemas emocionais ou problemas digestivos que também estão ligados a problemas emocionais. Então, como fazer? Então, a gente tem esses óleos aqui, o Helichrysum, o Onguarde, Copaíba, Melaleuca, também usados de forma tópica. Agora, eu fiz questão de trazer essa gravura aqui de baixo, dessa pessoa soprando a papinha do nenê. Nossa boca, a gente não pode esquecer que pode ter inúmeros micro-organismos ruins. E você, muitas vezes, transmite isso para o seu filhinho. Olha que coisa. Então, diante dessa situação, não sopre mais, porque você está soprando micro-organismos e dando para o seu filhinho. Então, isso é uma coisa muito interessante. Neste caso, dessa saburra, dessa língua daqui, nós vamos ver um aparelhinho que eu já mencionei lá atrás, o raspador de língua, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que é muito importante. Porém, o herpes vírus é algo que é comum. Uma vez que a pessoa tem o vírus do herpes, sempre terá.
E por que que a pessoa tem herpes? Emocional. Eu me lembro a primeira aula que eu fui dar na universidade, quando eu passei no concurso da universidade, a primeira aula, eu nunca tinha sido professora na vida, né? Então, a primeira aula que eu fui dar, eu fui com um herpes horroroso, que ele tinha do nariz, foi até a boca toda. Por quê? Baixou a imunidade. Então, a gente tem que pensar que fatores que baixam? O sistema nervoso, o sol, porque uma vez que você tenha o herpes, sempre você terá. Agora, quando você é usuário dos óleos essenciais, isso eu já vi em mim, eu estou falando porque eu vi isso em mim. A partir daí, o herpes não vem com aquele efeito devastador como antigamente eu tinha. Recentemente, eu estive agora, em final do ano, agora em dezembro, tomei muito sol, e aí eu tive, despontou, porque a gente já sabe quando começa a aparecer. E aí como eu já sou usuária dos óleos essenciais, eu usei de uma forma local. Gente, foi assim rapidão e não foi nem metade do que vocês estão vendo aqui na gravura. Então, é muito interessante, porque muitas vezes você também tem que fazer uma forma interna. Colocar nas cápsulas, você coloca óleos essenciais nas cápsulas e toma durante um período de 7 dias. Uma coisa que é também muito interessante, que as pessoas começam a ter, é esse biofilme bacteriano, que é justamente aquela comunidade de bactérias que começam a aparecer na sua boca, e que essa camada pode ter vários fatores. Observem aqui nesta gravura, começou aos poucos, e isso muitas vezes é pela falta do quê? De uma boa higienização. Ou pelo quê? Por xerostomia, pouca saliva que você tem na sua boca, talvez você esteja tomando pouca água, ou então você esteja tomando determinados medicamentos que te causam essa pouca salivação, que pode chegar nesse estágio. E esse estágio você já está comprometendo não só dentes, gente, vocês estão comprometendo a sua gengiva e o osso alveolar que está aqui abaixo da gengiva. O que que acontece? Quando o osso alveolar é comido pelas bactérias, a gengiva, ela começa, o osso está aqui, ele começa a ser comido e a gengiva começa, ó, a diminuir, a inchar. Então, aqui, como vocês podem ver, não é só os dentes que estão com as placas, nós estamos vendo uma gengiva inflamada. Nesse caso, já partindo por uma periodontite. Como é que a gente pode fazer? Nós temos esses óleos maravilhosos aqui, erva baleeira, peppermint, cássia, copaíba, que vocês podem instruir o seu paciente, o seu cliente, a fazer um bochecho com esses óleos. E aí, tudo começa como? Muitas vezes, apenas com um sangramento gengival. Esse sangramento gengival, ele vem pelo quê? Pela placa, que a gente viu anteriormente, ou pela técnica de escovação, porque você que está se intitulando dentista fala, eu tenho que ter uma escova bem dura, porque ela sim que limpa. Não é a escova que limpa, é a técnica de escovação que você tem que fazer, que você tem que utilizar para que você limpe bem a gengiva. E aí eu vou dizer aqui para vocês, como é que vocês varrem a casa? Vocês fazem assim ou vocês vão puxando a sua vassoura para ir limpando? Da mesma forma como os dentes de vocês. Vocês puxem da gengiva para o dente, da gengiva para o dente. E nós não temos só dentes aqui, gente. Nós temos aqui e na parte interna. Nós temos aqui, parte externa, e temos na parte interna. Então, lembrem, escovação pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Técnica de escovação. E o uso do fio dental? Não esqueçam que você tem gengiva aqui, olha, as papilas entre os dentes. Como é que você está usando o fio dental? Você pega, enrola no dente e faz tac, 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 massacrando a sua papila? Ou você coloca no cantinho do dente anterior, escorrega, vai até lá embaixo, volta, vai para o outro dente, escorrega
e volta. É uma técnica de se passar o fio dental. O tipo de escova que vocês usam. Gosto daquela escova bem grande, que já engloba vários dentes. Não engloba. Não engloba. Você tem que usar uma escova de cabeça média. Você, número 30, 35, é ótimo. E nós temos o nosso creme dental maravilhoso, OnGuard. Você pode potencializar, se você está com um caso de sangramento gengival que vai evoluir para uma gengivite, posteriormente para uma periodontite, você pode potencializar com um desses óleos aqui, OnGuard, mirra, cravo, melaleuca, coloca uma gotinha no creme dental, potencializa. E aí você vai pegar e vai fazer a sua massagem. Ah, Cris, mas eu não estou conseguindo fazer bem a massagem. Quer? Coloca um pouquinho do creme dental na ponta do dedo com uma gotinha de um desses óleos e faz a massagem. Vocês vão ver o resultado fantástico. E a sua gengiva, quando ela inflama, como eu falei para vocês, que vai virar um caso de gengivite, aquele sangramento, porque você provocou muitas vezes o sangramento com a escova errada, com a técnica de escovação errada, com a técnica de utilização do fio dental errado. Então, você pega e coloca aqui, olha, um desses óleos aqui. Também você pode fazer um bochecho após a sua escovação e fazer um bochecho de uma forma vibrante. Não é colocar o bochecho na boca e fazer, ó. Não, forma vibrante para que ele passe entre os dentes. Faz a sucção que ele passa entre os dentes. Isso é muito importante. A gente tem que ter a noção de nossa boca, nossa bochecha interna, nossa gengiva, nossa língua tem que estar limpa, não só os nossos dentes. E manchas? Você é uma pessoa que, como Karen, que gosta muito de tomar chimarrão, ou você gosta muito de tomar café o dia todo, você sabe que isso vai manchar os seus dentes. E aí, como que você pode amenizar? Porque muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu vou para o dentista e faço lá um clareamento. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Clareamento demais pode desestruturar o seu esmalte dos dentes, que é o tecido mais duro do nosso corpo. E aí eu digo para vocês, nosso creme dental é maravilhoso. Olha só o que ele tem. Laranja selvagem, cravo, canela, eucalipto, alecrim, hortelã-pimenta, wintergreen. Potencializa com algum dos óleos que eu citei anteriormente. E eu utilizo o nosso enxaguante bucal. Por quê? Clorexidina, ela tem muitos efeitos colaterais, muitas vezes, através até de um pós-cirúrgico, ou através do nosso bochecho, que a gente muitas vezes quer utilizar, nós podemos fazer o nosso bochecho, olha aqui, faz um enxaguante, você, 5 gotas de melaleuca, 5 de peppermint, 3 de cravo, 2 de canela, 2 de mirra. Cris, não tenho tudo isso. O que que você tem? E vocês distribuem essas gotas no que a pessoa tem. Ela vai amar, ela vai chegar para você e vai dizer assim, meu Deus, eu amei esse creme dental e amei o bochecho, eu já não estou com a minha gengiva sangrando bem. E aí, o que que acontece? Vai acontecer que aquele osso que anteriormente tinha sido comidinho pelos micro-organismos, ele volta ao seu espaço normal. E aí, consequentemente, a sua gengiva vai estar bem ancorada. E vocês vão ter aquele sorriso bonito e o paciente vai estar feliz. E ele vai fazer a sua propaganda, a nossa propaganda, porque o que que melhorou ele? Os óleos essenciais, de uma forma lógica para ele. E um pós-cirúrgico? Hoje em dia, você veja, nós temos casos de harmonização facial, ou nós temos redução de mandíbula, nós temos vários procedimentos em que se é tomado anestesia. E a anestesia, muitas vezes, a depender da dosagem, ela pode causar uma intoxicação. Qual é o óleo essencial que você pode indicar para esse seu paciente, para esse seu cliente? Zendocrine. Melhor óleo para essa desintoxicação. E ele vai ficar assim abismado. Por quê? Porque o Zendocrine ele vai fazer aquele efeito prévio que você vai prescrever para ele antes de ele fazer
essa cirurgia. E aí, o que acontece? Esse efeito de intoxicação aqui no fígado e rins não vai acontecer da mesma forma que se você não prescrevesse o Zendocrine. E também, depois de um pós-cirúrgico, olha o que você pode prescrever para o seu paciente que vai fazer essa cirurgia. Você pode prescrever um copaíba, que sabemos que é um óleo assim fantástico, ele é ótimo para inflamação, dá um suporte para os tecidos. Também essa duplinha ótima, cravo e lemon, ele é ótimo para dor e também um poderoso antisséptico. E também orégano, cravo e tomilho. Existem trabalhos científicos falando como o tomilho é excelente no combate da infecção. Como que a pessoa pode fazer? Você prescreve a cápsula, aquela que ele pode comprar no Mercado Livre, pode comprar no Shopee e fazer as cápsulas. Você instrui ele como é que ele faz, porque ele pode tomar durante 7 dias e vai melhorar o pós-cirúrgico dele. Nossos bochechos num pós-cirúrgico, que você, sim, nessa situação, vai prescrever para ele sem ele fazer aquele movimento vibrante, como eu ensinei para vocês. Por quê? Ele está operado. Então, que o líquido chegue apenas naquele local e ele fique alguns segundos, volte, fique alguns segundos, volte. Isso é muito importante. Olha os óleos que eu estou sugerindo aqui. Peppermint, melaleuca, lemon, lavanda, on guard, faz um vidrinho de 100 ml, coloca no local durante esse período que ele está do pós-cirúrgico, até ele tirar os pontos, e vocês vão ver que fantástico, muito melhor que a clorexidina. Que a clorexidina, hoje em dia, tem muitos efeitos colaterais. Ah, mas ele não tem a cápsula. Ah, ele não vai, como eu citei anteriormente. Coloca numa gotinha de mel e ele toma na gotinha de mel aqueles óleos. Agora, e o bochecho diário? Bochecho diário, você pode, quando ele vai para o teu consultório, quando o paciente vai para o nosso consultório, lembra que ele começou o processo lá na sala de espera? Ao ele entrar, ele também já vai para um outro processo. Vamos dar um copo para ele com 2 gotinhas de um On Guard, né, num pouquinho de água, ou uma gotinha de On Guard, uma gotinha de lemon, e aí faz esse bochecho antes de ele começar a fazer o procedimento. E você pode recomendar para ele esse bochecho aqui, olha, peppermint, melaleuca, cravo, canela, mirra, ou outros óleos, ou copaíba. Faz esse bochecho, você também pode ter a seguinte técnica. Os vidrinhos vazios que vocês têm de 15 ml, vocês podem tirar aquele rótulo, esterilizar, fazer bonitinho para ele e dar para ele aquele bochechozinho já preparado, naquela proporção. Ele vai amar e vai falar para ti: como é que eu posso adquirir os óleos que estão nesse bochecho aqui? Que eu amei, amei esse bochecho, eu fiquei com um hálito maravilhoso, eu não estou mais com problemas digestivos, porque tudo é uma relação, boca, sistema digestivo. E aí, você já vai cadastrar, porque ele vai amar. O amor faz com que ele seja um usuário, mas você tem que fazer esse acompanhamento com ele, ok? Aí, aqui, o que eu falei para vocês, o raspador de língua é maravilhoso. Eu até trouxe aqui o meu para mostrar aqui para vocês. É fantástico esse raspador de língua. Esse raspador é essencial. Você acordou, você olhou para a claridade, aquela nossa técnica da higiene do sono que começa logo de manhã cedo, para você baixar o seu cortisol e já formando a sua melatonina, vai baixando ao longo do tempo, mas quando você olha para o sol, para a claridade, você já vai formando devagarinho a sua melatonina. Depois disso, o que você faz? Utilizo o raspador. Cris, mas eu escovo a língua. Escovar a língua não é remover essas bactérias que vieram formando durante o detox da noite e que se acumularam ali na língua de vocês. Vocês vão observar, depois vocês me contem, que quando vocês começam a raspar bem a língua, lá de trás para frente, que vem a saburra aqui, vocês vão observar que vai melhorar o sistema digestivo de vocês, vai melhorar a ida ao banheiro de vocês, vai melhorar o refluxo de vocês. Parece mentira, mas eu gosto de falar aquilo que eu provo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje em dia é o hábito já. Acordei, olho para a luz, faço xixi, ó,
vou raspar. Depois que eu raspo, com o raspador de língua, eu faço um bochecho. Aí eu pego e faço o meu bochecho aqui, e aí eu estou limpando toda a minha cavidade oral. Beleza. Aí eu tenho um remédio que eu tomo para tireoide com minha água. 500 ml, uma garrafinha, minha garrafinha aqui, ó, da Doterra, toda ela. Ai, Cris, não consigo. Eu tenho uma amiga agora que falou recentemente para mim, não consigo tomar essa água de uma vez só. Começa devagarinho, 200 ml, depois 250, 300. Aí sim, você depois disso, aí você pode tomar o seu café, porque você vai estar com a sua boca preparada para receber alimentos, e aí sim, depois você escova seu dente, aí você faz todo o trajeto que você quer. Ai, Cris, mas eu gosto de escovar os dentes antes. Beleza, não tem problema. Faz isso depois que você utilizar o raspador de língua, que é altamente importante. Agora eu vou dar uma dica para vocês do fio dental. O fio dental, ele é excelente, como eu falei para vocês. Lembra que vocês têm que passar escorregando, mas nós queremos a nossa boca sempre limpa, né? Então, mela seu dedinho com uma gotinha ou do melaleuca, do peppermint e do copaíba. Pega o pedaço que você quer, mela lá o seu fio dental com óleo essencial e passa entre os dentes. Gente, vocês vão estar tratando as papilas gengivais de vocês. Essa é uma super dica que eu passo, tá ok? Outra coisa que eu já mencionei lá a vocês, para adicionar uma gotinha de lemon, tem gente que tem enjoo, né, matinal. Então, adiciona uma gotinha de lemon, pode adicionar copaíba, que é bom para inflamação, ou peppermint, ou turmeric também. Eu gosto muito, eu utilizo o turmeric todos os dias, mas eu utilizo na cápsula. Eu gosto, eu acho ele um potente anti-inflamatório. Se a tua gengiva está inflamada, você tem o turmeric? Beleza, não tenho crise turmeric, só tenho copaíba. Utiliza o copaíba. Ele é muito bom para você adicionar no seu on-guard para potencializar o teu on-guard. E a sua escova, como é que você guarda a tua escova? Num copinho, assim, exposta, dá descarga, e aqueles streptococcus fecais vão lá se depositar na sua escova? É assim que você guarda a sua escova, ou guarda ela fechada, abafada, para depois ter micro-organismos que amam o quentinho do abafamento? Como é que você faz isso? Outra pergunta, de quanto em quanto tempo você troca a sua escova? A minha escova eu amo, sou tão apaixonada com ela que ela já tem 2 anos comigo. Amo! Cheia de micro-organismos. Agora, independente do tempo, que é de 3 em 3 meses, é a sugestão que eu faço para vocês, de acordo com as pesquisas odontológicas, além disso, você tem o teu bochecho lá. Você pode utilizar o teu bochecho, colocar num spray, e aí você, ó, depois que escovou seus dentes, lavou, você, ó, na escova de vocês. Aí você está com a sua escova protegida ao longo desses 3 meses. E lembrem, não deem descarga com a sua escova exposta. Se vocês fizerem isso, pode ter certeza, streptococcus fecalis estão indo para a sua escova. Por isso que hoje em dia, eu como endodontista falo para vocês, hoje, por incrível que pareça, a gente encontra demais, dentro da patologia e da histologia, a gente encontra streptococcus fecalis nas escovas dentárias. Então, eu gostaria de indicar para vocês aqui alguns cuidados que a gente tem que ter. Nosso hábito de vida. Não fumar, reduzir o nosso consumo de álcool, cuidar dos nossos alimentos. O que você está comendo? É um alimento rico em açúcar e você também não faz a sua higiene da boca? Como está a sua ingestão de alimentos entre as refeições? Muito adocicados? Também, tratar doenças crônicas. Como é que você faz isso? Essas doenças crônicas, elas interferem na sua saúde bucal. Essas doenças crônicas, elas vão te dar xerostomia, pouca saliva, concordemente vai formar o quê? Aquele biofilme bacteriano. Você é uma pessoa que é muito estressada? Conversa com a gente para ver como é que a gente pode melhorar esse estresse. Como é que é a sua dormida? Você é aquela pessoa que só dorme lá de madrugada? Você, como é que está o seu consumo de água? Para você saber quanto você, individualmente, lembra que eu pus aquela foto lá na frente, lá atrás?
Nós somos seres individuais. Quer saber quanto que você precisa de água? 40 ml por quilo de peso. Essa é a quantidade de água que você tem que tomar. Então, aí você vai saber se você está tomando água suficiente ou não. E a gente tem que estar atento à nossa vida. Pratico atividade física? Vou ao dentista regularmente? Estou fazendo esses procedimentos? A partir do momento que você introduz isso no seu consultório, você vai estar acompanhando a vida do seu paciente no sentido dos óleos essenciais. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês meditarem. Como é que está o meu estilo de vida, o seu estilo de vida? O que que eu estou levando para os meus pacientes e para os meus clientes? Uma coisa que é muito importante, a saúde começa pela boca. Isso é algo que vocês não podem esquecer, ok? Então, eu quero agradecer a vocês, estou me colocando aqui, vocês me sigam lá no Oleoteca.essencial, estou me colocando aqui à disposição, eu vou deixar de compartilhar aqui, para caso vocês tenham alguma dúvida. Deixa eu deixar aqui, pronto. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar que eu estarei aqui para responder para vocês. Obrigada, Cris, amei. Eu que Muitas quero agradecer, anotações. Renata, pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeada de ministrar uma aula para essa equipe tão nota 10. Você é especial. Um cheiro, meu amor. Eu Posso fazer adorei uma também, pergunta? Cris. Pode, Wanda, fique à vontade. Na realidade, é uma consulta. Ai, meu Deus, R$ 10. Te Eu mando vou, um eu vou olhinho, interromper pode aqui a ser? gravação, peraí, viu? Tá. Eu te mando um olhinho, pode ser?